Belo Horizonte tem previsão de céu claro a parcialmente nublado e há possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas isoladas e rajadas de vento à tarde. Mínima de 18 graus e a máxima prevista de 34 graus. A umidade relativa do ar está em 35%. A inflação subiu 1,31% no mês passado, segundo o levantamento divulgado hoje pelo IBGE. A alta foi puxada por itens como energia elétrica, residencial, mensalidades escolares e o segmento de alimentação e bebidas. O índice de preços ao consumidor foi o maior para o mês de fevereiro desde 2003. Com o resultado, a inflação nos 2 primeiros meses deste ano chega a 1,47% e acumula 5,06% nos últimos 12 meses. Preço do aluguel em Belo Horizonte bateu recorde no mês passado. A repórter Janaína Regiane traz os detalhes. O preço do aluguel de casas e apartamentos em Belo Horizonte chegou ao valor mais alto desde 2019. Dados divulgados nesta terça-feira pelo Índice de Aluguel Quinto Andar mostram que o preço do metro quadrado em imóveis para locação residencial ultrapassou os R$ 40 pela primeira vez. O bairro que mais valorizou nos últimos 12 meses foi o Heliópolis, que fica na região nordeste de Belo Horizonte e teve aumento de 40,6% nos valores de aluguel. Em seguida, vem os bairros Funcionários, Avaí, Barro Preto e Estoril. A principal demanda na capital mineira, conforme o levantamento, é para imóveis de 1 quarto, em que o preço médio do metro quadrado chegou a R$ 58,28. Repórter Janaína Regiane. Obrigado, Janaína. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, registrou um aumento de 225% no número de julgamentos de casos de feminicídio em todo o país entre 2020 e 2024. Conforme o levantamento feito pelo Painel da Violência contra a Mulher, em 2020 foram 3.375 processos julgados, número que subiu para 10.991 em 2024. Os novos casos de feminicídio saltaram de 3.500 em 2020 para 8.400 no ano passado. Um absurdo, né? Mas em relação a pedidos de proteção, também houve um avanço acentuado. Em 2020, a Justiça expediu quase 290 mil medidas protetivas contra cerca de 580 mil em 2024. O tempo médio de análise para expedir uma medida protetiva pelo Judiciário passou de 16 dias em 2020 para 5 dias no ano passado. Uma garotinha de 5 anos de idade que estava sem cinto de segurança foi arremessada de um carro nesta terça-feira na MG 050 em Divinópolis, na região centro-oeste de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro que era conduzido pela mãe da criança capotou após ela perder o controle e bater em uma mureta. A ocorrência foi atendida inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, que constatou que a menina estava inconsciente e apresentava dificuldade respiratória, além de sangramento. De acordo com os militares, ela não usava o cinto de segurança no momento do acidente e nem estava na cadeirinha adequada, recomendado para crianças com menos de 1,45 m de altura. Que tristeza, hein, Júnior? Demais, Juliana. E olha, a negligência também dos pais, né? Muito. A cadeirinha é fundamental. E eu conversei nesses dias de carnaval com Aristide Júnior, da Polícia Rodoviária Federal, e ele falava que no carnaval, entre as imprudências, a bebida, uma das coisas que destacou, e ele salientou isso em conversa comigo, foi a falta do uso de cinto de segurança. Já está provado que ele protege. Agora, a cadeirinha, não ter para uma criança de 5 anos, infelizmente. Agora, eu não sei se você lembra, né? Quando saiu essa questão das cadeirinhas, foi feita uma grande campanha de conscientização, as autoridades falavam que ia fiscalizar e tal, mas eu sinto que depois de um tempo isso deu uma relaxada. Tem muitos pais que não compram a cadeirinha ou compram a cadeirinha quando a criança é bebê e tal, quando ela vai subindo, que é assim, né? Quando ela vai, tá bom. quando ela vai subindo, a idade vai aumentando, você tem que readaptar aquilo ali. É um assento readaptado ali, mas tem isso, né? Existe isso.
mas eu sinto que deu uma relaxada nesse ponto. E a gente precisa também de campanhas educativas, isso ajuda muito, infelizmente. O repórter Giovanni Rodrigues chega agora com mais um caso de violência doméstica na capital. Vamos acompanhar? Continua preso o homem de 34 anos que foi detido em flagrante após manter os próprios filhos reféns na madrugada desta quarta-feira na Vila Leonina, região oeste de Belo Horizonte. As crianças, uma de 8 e outra de 4 anos, foram mantidas presas em casa pelo pai, na tentativa de pressionar a companheira, mãe das crianças, após uma discussão entre o casal, que está junto há mais de 10 anos. A mulher, inclusive, já tinha uma medida protetiva contra o homem, que, segundo familiares, tem histórico de vício em drogas. A ocorrência mobilizou equipes do BOPE, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, que conseguiram negociar a liberação das crianças. A criança mais velha foi liberada por volta da 1 da madrugada e a mais nova meia hora depois, e foram logo em seguida atendidas pelas equipes do SAMU, mas sem ferimentos. Segundo a PM, o homem estaria em surto devido ao uso de drogas e teria diversas dívidas. Ele foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica e levado para a Delegacia Especializada do Crime, no qual deve responder também pelos crimes de ameaça e sequestro. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigada, Giovanni. Olha, um acidente entre uma moto e um carro, agora há pouco, provocou a morte do motociclista de 24 anos depois de uma batida na entrada do túnel que dá acesso à cidade administrativa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista teria feito um retorno pela contramão quando se chocou com o veículo de um servidor público que seguia para a sede do governo mineiro. O motorista não ficou ferido. Os bombeiros realizaram a limpeza da pista e a Polícia Civil trabalhou no local. Um motorista de ônibus foi levado com suspeita de traumatismo craniano para a UPA de Sabará, depois de um acidente na madrugada de hoje na BR-381, entre Santa Luzia e Sabará. O ônibus bateu de frente com uma carreta que fazia ultrapassagem perigosa em uma curva no sentido Vitória. O ônibus trafegava em direção a Belo Horizonte. Depois do primeiro acidente, um caminhão que estava atrás do ônibus não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do coletivo. Os acidentes causaram um congestionamento de mais de 10 quilômetros na rodovia entre os bairros Ravena e Borges, no sentido Belo Horizonte. 4 bairros de Belo Horizonte, 16 de Contagem, 10 de Sabará, 1 de Santa Luzia e 4 de Ribeirão das Neves estão com fornecimento de água irregular hoje, por causa de obras de manutenção na rede da Copasa. A normalização do abastecimento deve ocorrer até a madrugada desta quinta-feira. Segundo a empresa, para você saber quais são os bairros afetados pela falta d'água, basta acessar o site copasa.com.br. A Prefeitura de BH cria conselhos municipais para cuidar dos idosos. Destaque da repórter Milene Alves. Belo Horizonte vai ter conselhos municipais do cuidado e da defesa da pessoa idosa. A capital mineira é a primeira cidade no Brasil a criar estes grupos, que são responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos e combater a violência contra a pessoa idosa. Cada regional de Belo Horizonte terá seu próprio conselho, composto por 5 membros que serão nomeados mediante um processo seletivo. O mandato vai durar 2 anos e, no período de atuação, os conselheiros vão atender, orientar e encaminhar a pessoa idosa às políticas públicas que solucionem cada situação. Os atendimentos serão ininterruptos e acontecerão inclusive nos fins de semana e feriados. A Prefeitura de Belo Horizonte irá compor uma banca examinadora para iniciar o processo de seleção dos primeiros conselheiros e ainda não há previsão para o início da atuação. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. A Prefeitura de Belo Horizonte oficializa pedido para municipalizar a MG10. As informações com a repórter Letícia Bessa. O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião, afirmou nesta terça-feira que já oficializou ao governo de Minas o pedido para municipalizar o trecho da MG10 que passa por Belo Horizonte. A ideia, segundo Damião, é evitar a cobrança de pedágio no trecho que consta no edital de concessão do vetor norte da Grande BH.
Nessa segunda, dia 10, o secretário da CEINFRA, Infraestrutura e Mobilidade de Minas, Pedro Bruno, chegou a dizer que a Prefeitura de BH ainda não havia formalizado o pedido, mas que estavam abertos ao diálogo. A página da CEINFRA na internet aponta que o projeto para o vetor norte vai abranger mais de 123 quilômetros de rodovias que passam por 13 municípios: BH, Lagoa Santa, Prudente de Moraes, Capim Branco, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Confins, São José da Lapa, Santana do Riacho, Jaboticatubas, Vespasiano, Santa Luzia e Sete Lagoas. O valor do pedágio pode variar de R$ 1,66 a R$ 5,04, dependendo de cada trecho. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. A CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, informa que o e-mail citado na reportagem foi recebido ainda ontem. A Secretaria se colocou à disposição da Prefeitura de BH para agendar reuniões sobre as questões de mobilidade da região metropolitana, respeitando o compromisso com o diálogo e a transparência para desenvolver o projeto do vetor norte da capital. A CCR, empresa que detém participação nos aeroportos da Pampulha e de Confins, anunciou a intenção de vender de sua participação em 20 aeroportos na América Latina. 4 bancos foram contratados para estruturar o processo de venda. E a expectativa é que as negociações sejam concluídas até o final do ano. Entre os ativos administrados pela CCR está a BH Airport, que opera o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, em parceria com a Zurique. Já o Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha, foi concedido à CCR em 2021, com planos de investimento ao longo de 30 anos. A CCR planeja, a partir de agora, focar em projetos de mobilidade urbana, o setor responsável pela maior parte de sua receita. O governo federal lançou uma plataforma para consulta e saque de dinheiro esquecido do antigo fundo PIS/PASEP. Qualquer pessoa que tenha trabalhado com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 pode conferir se tem valores a receber, incluindo os herdeiros legais. A nova ferramenta simplifica o acesso a quantias ainda não retiradas. Os pagamentos começam a ser feitos no dia 28 de março e o valor pode ser transferido diretamente para a conta bancária cadastrada. Para fazer a consulta, é preciso acessar o endereço eletrônico repiscidadão.fazenda.gov.br. E no próximo bloco começa à tarde a venda de ingressos para a final do Mineirão e um especialista analisa a taxação do aço, 12h44. Daqui a pouco começa a venda de ingressos para o jogo América e Atlético, a final do Mineiro, sábado no Mineirão. E o Galo tem mais um zagueiro para compor o elenco. Já no Cruzeiro, um argentino é pretendido por clubes brasileiros. E não podíamos deixar de citar a conquista do Praia Clube no Sul-Americano de Vôlei Feminino. Quem fala com a gente é a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Boa tarde, Sara. Tem torcedor do Atlético que está chiando, achando caro o preço do ingresso, é isso mesmo? Isso mesmo, Júnior. Boa tarde para você, para a Juliana, a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. Dependendo do setor, o torcedor atleticano vai ter que preparar o bolso para essa grande final no sábado, às 4h30 da tarde. O América decidiu mandar o jogo no Mineirão justamente para poder lucrar com essa partida, né? Visto o resultado aí do primeiro jogo, o Coelho acredita que vai ser difícil reverter o placar e com isso vai ceder boa parte dos espaços do Mineirão para a torcida atleticana. Os ingressos mais baratos são os setores amarelo superior e também laranja superior. O preço inteiro é R$100 e o mais caro fica com o setor roxo inferior, com a inteira em R$400. Então, valores um pouco salgados para o torcedor atleticano que quiser curtir o jogo no próximo sábado, né, no Mineirão.
Ainda falando do Atlético, o reforço Vitor Hugo, zagueiro emprestado pelo Bahia, já desembarcou em Belo Horizonte e em breve o Atlético deve anunciar o zagueiro por empréstimo até o fim deste ano. Ele já trabalhou com o Cuca e, inclusive, é um pedido do próprio técnico do Atlético. Então, o Vitor Hugo chega com um pouco de respaldo aí do professor. Agora, pulando para o outro lado da lagoa, vamos falar de um jogador do Cruzeiro que tem sido observado por clubes brasileiros. Lautaro Dias, o argentino, tem sido alvo aí de alguns clubes. O Bahia tentou levar ele por empréstimo, mas o Cruzeiro negou. O técnico Leonardo Jardim conta com o jogador para a temporada de 2025. Além do Bahia, Vitória, Vasco e também o Ceará procuraram informações, sobre o Lautaro Dias, mas o Cruzeiro já fechou as portas para esses clubes brasileiros. Agora vamos falar de título. O Praia Clube é tricampeão sul-americano no vôlei feminino. O time enfrentou ontem o Alianza Lima, do Peru, e venceu por 3-0, se sagrando aí campeão do sul-americano de vôlei feminino pela terceira vez. É uma conquista mineira. Lembrando que na semifinal o Praia deixou o Minas para trás em uma virada incrível. Perdia por 2-0, conquistou 3-2, uma vitória absurda aí no tie-break. Então, parabéns para o time de Uberlândia. Júnior e Juliana, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Sara. Olha, hoje no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, na Lagoinha, aconteceu uma ação especial voltada para mulheres em situação de rua. Quem conta pra gente é a repórter Erlaine Grace. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana, e a todos que acompanham Rede Notícia. O santuário se transforma num espaço de acolhimento e cuidados para mulheres em situação de vulnerabilidade. O evento, Ação Rua de Direitos, acontece até às 15 horas e traz uma série de serviços essenciais para as mulheres, como atendimento médico, psicológico, avaliação médica, vacinação, rodas de conversa e até apresentações artísticas. O padre Roberto Rubens, pároco-reitor do Santuário Nossa Senhora dos Pobres, ele falou sobre os impactos dessas ações na vida das mulheres. Vamos acompanhar. O impacto dessas ações com as mulheres que se encontram aqui hoje, esse impacto vem de encontro com as parcerias que estão realizando este evento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Defensoria Pública, o Tribunal Regional Eleitoral, a Polícia Civil, a PUC Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Copasa e vários outros parceiros que aqui estão, que oferecerão diversos serviços a estas mulheres em situação de vulnerabilidade. Maria Luísa de Marilac, desembargadora do TJMG e presidente do Núcleo do Voluntariado, falou também sobre a importância desse trabalho. Vamos ouvir. É uma forma de acolhimento para elas, dizer que nós nos preocupamos com elas. Então, nada melhor do que trazer serviços que elas não conseguem no dia a dia acessar e também promover a autoestima. Claudenice Rodrigues Lopes, coordenadora da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, reforça a importância da participação da sociedade em prol dessas mulheres. Vamos acompanhar. São muitas as dificuldades, mas sobretudo a questão da higiene pessoal e a violência. Para quem está em situação de rua, garantir uma condição de acesso à água para hidratar, para se higienizar nesse tempo de calor é muito difícil, e para as mulheres ainda mais. E a violência que elas são expostas, às vezes pelos próprios companheiros, mas pela própria sociedade. Aline Soares dos Santos conta como ações como essas ajudam mulheres em situações como a situação em que ela se encontra agora. Vamos ouvir. Esse atendimento hoje significa para mim muito bom, porque está me trazendo recursos que eu posso tirar meus documentos, que eu não tenho nenhum até agora, E eu acho esse projeto muito lindo e quero que continue assim. Cada atendimento não é só um serviço, é uma chance de recomeço. Quem quiser ajudar pode trazer as doações aqui no santuário. Júnior, Juliana, é com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Erlaine. A Receita Federal vai divulgar hoje as regras para a declaração do Imposto de Renda 2025. O prazo para envio da declaração está previsto para o período entre 17 de março e 30 de maio. Os contribuintes que desejam receber as restituições mais rapidamente devem começar a reunir os documentos necessários para o preenchimento da declaração de ajuste anual. No ano passado, a Receita Federal recebeu 42 milhões de declarações dentro do prazo legal. É importante lembrar que os contribuintes que perdem o prazo estão sujeitos a uma multa mínima de R$ 165,74. Entraram em vigor hoje as novas tarifas para importação de aço e alumínio pelos Estados Unidos. A sobretaxa de 25% afeta diretamente países como Canadá, México, China e também o Brasil, segundo o maior fornecedor desses produtos aos norte-americanos. O governo brasileiro estuda medidas para proteger o setor siderúrgico nacional. O Canadá já anunciou uma retaliação de 20 bilhões de dólares aos produtos dos Estados Unidos. O governo chinês informa que vai tomar todas as medidas necessárias para proteger os interesses do país e acusou o presidente Donald Trump de violar as regras da Organização Mundial do Comércio. E para explicar o impacto dessa medida do presidente norte-americano, vamos conversar com a analista de negócios internacionais da FIENG, Verônica Winter. Boa tarde, Verônica. Seja muito bem-vinda. Quais os impactos dessa medida para o Brasil? Boa tarde, Júnior, Juliana. Agradecer a participação, o convite. Eu entendo que os impactos, inicialmente, a gente até fez um levantamento aqui do aço, principalmente, né? A gente teve um aumento excessivo de aço nas importações em janeiro pelos Estados Unidos, dos últimos 3 anos, então provavelmente foi em razão, né, das empresas aí se preparando para essa possível taxação. Então é um sinal de que isso pode, né, afetar a parte de siderurgia, as empresas que exportam aço para os Estados Unidos, e também teve um aumento de importação de alumínio pelos Estados Unidos, né? O Brasil até não teve tanta representação, mas em relação ao aço a gente teve aí um destaque dos últimos 4 anos, foi a maior exportação para os Estados Unidos. E, assim, a gente ainda tem uma expectativa, né, uma esperança de que ocorra o que ocorreu no primeiro mandato do Trump. Então, que a gente consiga negociar com os Estados Unidos, o Brasil tem feito esses movimentos de negociação, então a gente tem essa expectativa de que as próprias empresas americanas também façam essa pressão para que os Estados Unidos, né, para que tenha essa negociação, para que evolua para uma negociação aí de concessões. Afinal de contas, a gente tem indústrias complementares, né, dos Estados Unidos e do Brasil, então não seriam concorrentes e né, teria um impacto, né, a gente amenizaria esse possível impacto aí dessas tarifas, de continuar as tarifas. Verônica, e pode acontecer algum efeito cascata, por exemplo, em outros segmentos como a construção civil? É possível que a gente, né, que essas taxações elas desencadeiem efeitos cascata em vários setores, né, inclusive da construção civil. No entanto, a gente observa que já existe um excesso de aço, né, assim, a oferta de aço no mercado ela já tem sido presente, então provavelmente nesse primeiro momento não tem um impacto tão direto aí, tão automático nos preços na construção civil, nos custos da construção civil. E também outras indústrias, né, automobilística, máquinas e equipamentos, de embalagens que podem eventualmente sofrer esse impacto caso essa tarifa realmente se mantenha, né, caso o governo Trump mantenha esse posicionamento de aplicação de tarifas do aço e do alumínio. Verônica Winter, analista de negócios internacionais da FIENG, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo no WhatsApp 31 99680 2910. Contribua com Rede Notícia, o nosso jornal também está no YouTube, Rede Notícia. E só lembrando, a partir do dia 17 de março, na próxima segunda-feira, o Rede Notícia muda de horário, começa ao meio-dia. Até amanhã.
Até amanhã. E aguarde, vem coisa boa por aí.